E agora a gente vai fazer um alerta importante, não é? Você já ouviu falar nos remédios que usam opioides? Não? Bom, mas com certeza você já recebeu uma prescrição médica com algum medicamento que continha essa substância. Olha, eles são usados em cirurgias, em tratamentos contra o câncer e para combater dores crônicas. Esses medicamentos se tornaram um problema por quê? Porque muitas pessoas ficam dependentes da substância. Carreiras arruinadas. Famílias destruídas. Quem fica perto do dependente químico na ativa, né, adoece junto. Então, quer dizer, minha família adoeceu junto comigo. Medicamentos para aliviar a dor que acabam por viciar os pacientes. Você pode estar com a maior dor do mundo, se a hora que toma... Dá uma aliviada. Remédios que mataram mais de 500 mil de americanos agora se alastram no Brasil. A gente corre esse risco mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Porque Risco hoje de ter uma crise mesmo de opioide, de ter abuso e superuso da medicação. Hoje em dia são medicações que têm um acesso muito mais fácil. Analgésicos ultrapotentes derivados do ópio que podem levar à morte. Difíceis para o paciente depois se recuperar disso, né? Porque eles podem se tornar muito dependentes químicos dessa medicação, que na vida deles pode ser bastante devastador esse processo. O rei do rock Elvis Presley, o rei do pop Michael Jackson, Heath Ledger, que interpretou o Coringa nos cinemas. Mas eu sei a verdade. O que todos eles têm em comum, além da fama? A morte precoce ligada ao uso de medicamentos para dor à base de ópio, os chamados opioides. São remédios essenciais na medicina, usados em cirurgias, tratamentos de câncer e dores crônicas como artrite e hérnia de disco. São medicamentos que agem tanto no nosso sistema nervoso central quanto periférico e causam outras sensações. Então, uma sensação de alívio, de bem-estar, uma sensação de sonolência, sedação. Os pacientes que são muito ansiosos podem relatar uma melhora dessa ansiedade. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Brasil, em 2020, foram vendidos 22 milhões de medicamentos à base de ópio. Já no ano passado, o número disparou. O comércio de opioides saltou mais de 30% e chegou a 29 milhões de caixas. É um prazer de uma droga mesmo no seu corpo. Porque depois aquilo eu pedia mais aquilo pro meu corpo. Eu não via a hora de chegar o horário do remédio. Marcelo operou um câncer 2 anos. A dor depois da cirurgia era tão grande que ele tomava metadona de 4 em 4 horas. O remédio é um analgésico superpotente, da classe dos opioides. Eu estava ali, minha cabeça ficava pensando em mil coisas. E quando eu tomava aquele remédio, eu aliviava. Eu já não pensava mais em nada do que estava no meu redor. Meses depois, de volta para casa e quase sem dores, ele não conseguia mais viver sem o remédio. Ficava tudo mais gostoso, né? Nitidamente, era outro clima. Antes e o depois. É impressionante. Esta médica especialista em tratamento de dor do Instituto do Câncer de São Paulo explica o que costuma acontecer com pacientes depois de pouco tempo de uso desses analgésicos. Ele fica num estado de euforia, que é uma coisa muito agradável. E a partir de então, ele pode começar a simular dores fortes, entrando num pronto-socorro para conseguir aquela medicação que ele já sabe que ele vai se sentir eufórico, feliz. Nós estamos na farmácia de um hospital. Todos os medicamentos usados no dia a dia estão expostos aqui. Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos,
Mas os opioides são um caso à parte. Eles ficam numa sala trancada com acesso super restrito. A gente não pode nem entrar lá dentro com a câmera. Só quem tem a chave é o farmacêutico. Aqui, no caso, é ela, a Raquel, né? Tudo bem, Raquel? Olá, tudo bem? Por que é tão controlada assim essa sala? Bom, os opioides fazem parte de uma lista de medicamentos controlados rigorosamente por várias legislações, porque eles podem causar vários riscos quando o paciente não usa conforme a prescrição do médico. Ricardo não teve problemas para conseguir os remédios e amenizar as dores que sentia no joelho. Essa droga ficava guardada no carrinho de anestesia, lá no hospital que eu trabalhava. E eu tinha a chave do carrinho, ficava comigo. Então, quer dizer, era a raposa dentro do galinheiro, né? O uso eventual passou a ser frequente. Com o passar do tempo, eu comecei a me automedicar. Depois de 4 anos, não conseguia mais parar. Com a ajuda da família, acabou internado em uma clínica para dependentes químicos. Eu pedi ajuda, 2 dias depois já estava internado numa clínica lá no Rio de Janeiro. Bateu certinho, 28 dias eu estava de alta, né? Eu fui medicado lá dentro, eu fui direcionado para grupos de mutua ajuda. Voltou a trabalhar em hospitais, mas agora os anestésicos opioides são só para os pacientes. Tem 9 anos, 11 meses e 9 dias que eu estou limpo e em recuperação. Nos últimos tempos, o uso de opioides provocou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Em 15 anos, 600 mil americanos morreram de overdose causada pelo uso desses medicamentos. Atualmente, o número de mortes chega a 100 mil por ano. No Brasil, não existem dados sobre overdose com opioides, mas pesquisas indicam que quase 3% da população já usou esse tipo de medicamento. Nos Estados Unidos, o número chega a 9% da população. Lou Hortêncio ficou famoso nos Estados Unidos por ser um dos primeiros médicos a assumir o vício em opioides nos anos 90. Ele conta que tinha jornadas exaustivas de trabalho e, para aguentar o tranco, recorria às amostras grátis deixadas no consultório. Empolgado, o médico passou a receitar opioides para qualquer tipo de queixa. Em poucos anos, mais da metade dos pacientes dele estavam usando os superanalgésicos. Esses remédios são tão potentes em fazer as pessoas se sentirem melhor que eu decidi fazer as pessoas se sentirem bem. E funcionava. Em pouco tempo, o Dr. Hortêncio percebeu que tanto ele quanto dezenas de seus pacientes estavam dependentes dos opioides. E o pior, 2 tinham morrido de overdose. Eu sei que perdi pelo menos 2 pacientes ao longo da minha prática que morreram como resultado da minha condução. Eu fiz as pazes com as famílias. Eu pedi perdão por muitas pessoas que ficaram viciadas por eu receitar esse medicamento. O médico tentou interromper o uso e sentiu na pele as consequências. Quando você para, você fica doente, tem calafrios, se sente ansioso, tem diarreia e vômito. Aos 52 anos, Lou Hortêncio foi investigado, julgado e condenado a 6 meses de prisão domiciliar. Pagou multa e perdeu a licença para exercer a medicina. Hoje está livre do vício e ajuda pessoas a superar a dependência em opioides. Gente como o Marcelo, do começo da reportagem. Com muita força de vontade, ele conseguiu reduzir bastante a dosagem, para apenas 1 comprimido por dia. Eu sei o quanto é duro quando eu tô sem, o quanto eu sinto dor. É impressionante.